9 de junho, dia de São José de Anchieta. Há 10 anos, o Papa Francisco emitia a bula com a canonização do Santo José de Anchieta. Nós estamos aqui com o Padre Álvaro, um jesuíta, reitor aqui do santuário, e nós estamos precisamente, como o Padre Álvaro dizia, no cubículo onde o Padre, o Santo José de Anchieta, vivia. Então, é uma grande alegria para nós hoje estarmos aqui, né, para poder falar, celebrar nessa data tão importante, 10 anos da canonização do Padre José de Anchieta. Padre Álvaro, o que significa esses 10 anos de canonização do Padre José de Anchieta? Diria, Frei, uma alegria poder estar aqui, né, nesse dia de festa com todos vocês que nos acompanham. Então, celebrar os 10 anos é celebrar a vitória de Cristo sobre a vida humana. Então, Cristo que vence todos os pecados, que vence tudo aquilo que poderia ser apelo na vida de São José de Anchieta e dar a esse homem o dom de santidade. É um grande presente para a igreja, grande presente para a igreja do Brasil, como apóstolo e padroeiro do Brasil. E aqui estamos diante realmente da relíquia de São José de Anchieta. Uma parte do osso da perna dele, da tíbia, e que está conosco aqui para que todo fiel que venha hoje ao santuário, qualquer dia do ano, possa rezar, possa agradecer, possa contemplar e dizer realmente Deus age na vida humana e transforma. Então, aqui nesse espaço, que era o seu cubículo, o quarto santo de São José de Anchieta, aqui ele leu, aqui ele escreveu, aqui ele rezou, e naquele ano de 1597, um indígena precisava de algum remédio, ele desceu, tinha umas escadas que davam por fora do quarto, ele desceu para ajudar e aí caiu, porque já estava com a saúde bastante fragilizada, mas sempre estava querendo ajudar. Volta para cá e no dia 9, isso aconteceu dia 7 de junho, dia 9 de junho, aqui neste quarto, ele entrega a sua alma a Deus. E entregando a sua alma a Deus, essa data é uma data importante, porque nesse dia os indígenas, né, pegaram o corpo de São José de Anchieta, levaram até Vitória, onde ele foi sepultado na capela do colégio, que hoje é o Palácio José de Anchieta. Então estamos diante de relíquia de primeiro grau, o próprio osso do santo, relíquia de segundo grau, porque todas essas paredes, isso foram construídas com a observação, o cuidado, a presença de São José de Anchieta aqui. Então aqui escutou as alegrias, o clamor. Aqui o Espírito Santo inspirou aquele menino com 60 e poucos anos de idade, quando veio viver aqui, chegou ao Brasil aos 19, viveu até os 63. Então de 61 aos 63 ele viveu aqui os 2 últimos anos de forma integral junto aos indígenas na aldeia de Heritiba, hoje a cidade que leva seu nome. Então você vem participar conosco hoje, dia 9 de junho, festa de São José de Anchieta, missa às 4 da tarde no adro do santuário com Dom João Justino, o vice-presidente da CNBB. E após a missa, um show maravilhoso com a presença do Dunga, da Canção Nova, que vai estar rezando e cantando aqui com gente. Então venham celebrar o padroeiro do Brasil, o apóstolo do Brasil, padroeiro dos professores, modelo de catequista, um homem realmente dedicado e muito aberto à vida religiosa. E para nós, Frei, é uma alegria tê-lo também aqui, porque essa amizade entre franciscanos e jesuítas é muito antiga. E São José de Anchieta com o Frei Palácio, né, permitiu, eles eram grandes amigos. Então os frades que estavam em Vitória também eram grandes amigos de Anchieta e Anchieta grandes amigos dele. Então é uma amizade que é construída a partir da vida religiosa e é modelo de vocação para o jovem que pensa ou ser frade ou ser jesuíta, vem conosco também nessa missão. É isso mesmo. Muito bem, Padre Álvaro. A gente poderia explicitar um pouco mais sobre a vida do santo, né? Porque assim, não é simplesmente canonizar um santo, ele tem que ter alguns requisitos, né? O que o senhor mais destacaria dessa santidade do Santo José de Anchieta? O que me encanta na vida de São José de Anchieta é a sua grande abertura à escuta. Então é um homem que estava atento, em constante discernimento. Ele aprendeu as regras de discernimento com os exercícios espirituais de Santo Inácio. Então quando ele fez o retiro, ele era muito jovem, tinha por volta de 18 anos. Isso marcou a personalidade dele. Então era alguém que estava sempre aprendendo a discernir, a ouvir a vontade de Deus, a escutar o que as pessoas precisavam e se colocar a serviço. Então é realmente um grande santo do serviço, da disponibilidade, da escuta. Ele também tem algo que é muito importante, é que ele não guardou talento nenhum. Ele multiplicou os talentos, então é um grande santo porque desde criança ele teve muita abertura para aprender línguas, latim, por exemplo, mesmo ele não tendo frequentado as grandes escolas de latim da Europa, porque chegou ao Brasil aos 19 anos, aqui no Brasil ele foi professor de latim, também no nosso colégio. Então era muito aberto a línguas, né, diferentes que chegavam, pessoas lá na ilha, ele criança, e sabia como se comunicar.
Então Deus deu dons àquele menino e o fez assim, o homem da comunicação, um homem que realmente... Então isso não é um único milagre, né, para a canonização que o Papa Francisco analisou junto com os peritos, não. Além de muitos milagres, foram mais de 5.000 milagres que foram descritos no processo, que o processo começou ainda no século XVII e veio, né, se arrastando esse tempo todo, só agora em 2014 que foi realmente dada a canonização a São José de Anchieta pelo Papa Francisco. Mas ele diz assim, não se trata de um único milagre, se trata pelo conjunto da obra, ou seja, tudo aquilo que ele fez de bom, de dedicação e com um coração muito aberto às coisas de Deus. Isso é santidade, é aquele que procura fazer a vontade de Deus na sua vida. Então é o nosso santo, santo do Brasil, e o capixaba realmente é chamado, né, a ter devoção a São José de Anchieta, a gostar, a aprender a vida desse santo, porque é um santo que marcou a história do Estado do Espírito Santo. E aí a oportunidade de conhecer muito mais sobre o Padre Anchieta participando, né, dessa comunidade, né? É uma igreja católica, está aberta sempre, né, a visita. Segunda a segunda. E com possibilidade de um conhecimento ainda maior sobre o santo. Não é somente nessa festa que se conhece o santo, se pode conhecer o santo durante todo o ano, não é assim, Padre Alves? Isso mesmo. Nós temos temos guias, né, monitores que acompanham sempre os visitantes que chegam. Também temos um centro de documentação com os escritos de São José de Anchieta ou escritos sobre a vida de São José de Anchieta, que estes documentos estão todos digitalizados e à disposição da comunidade. Então, todos aqueles que desejarem estudar sobre a vida de São José de Anchieta, entrem em contato com o centro de documentação aqui do santuário, marca o seu horário, venha até aqui ou peça que a gente mande essa documentação de forma remota, que é possível acessar os escritos sobre São José de Anchieta ou alguns livros mesmo que ele escreveu. Então, é uma oportunidade que a gente tem, né, de poder aprender e de falar daquele que realmente amou o Brasil de verdade. Amou o Brasil de verdade. Esse é São José de Anchieta. Padre Álvaro, o São José de Anchieta teve muitos títulos, né? E um dos títulos que ele recebeu foi o Apóstolo do Brasil. Qual a importância desse título para o santo e para a Igreja Católica? Para o Brasil é uma grande importância. É o equivalente, por exemplo, a São Francisco Xavier como apóstolo da Índia, como o título que recebeu São Paulo pela igreja, pela comunidade, como aquele apóstolo dos gentios. Então é aquele homem que desbravou assim todo o território, toda aquela área que a gente chama o litoral do Brasil, com esse desejo de evangelizar, de cuidar, de falar de Deus para portugueses e para indígenas. Então por isso que no seu ato de sepultamento foi chamado de apóstolo do Brasil. Um outro título que me encanta é o título de taumaturgo. Taumaturgo é aquele homem ou aquela mulher que recebe de Deus dons especiais para realizar milagres, como o nosso povo chama. Então, São José de Anchieta realizou muitos milagres. Aqui no Espírito Santo, um indígena chegava que não conseguia nem caminhar sobre as próprias pernas, e ele perguntou, por que você anda assim? Qual é o seu nome? Ele disse, é Suaçuí, que já significava veado pequeno. Então, o rapaz andava como um animal. Ele disse, levanta. Então, mesmo o milagre que operou Pedro e João dentro da porta formosa do templo. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. E Anchieta realizou esse mesmo milagre. Uma mãe indígena entra na igreja chorando com seu bebezinho morto ao colo e São José de Anchieta reza e essa criança é revivificada. Aqui no Espírito Santo também um jovem que ele era surdo, consequentemente mudo. E São José de Anchieta tenta falar com ele, o jovem não conseguia, ele faz oração e o jovem volta a falar. Então foram muitos milagres que ao longo, né, de todo esse projeto de canonização foram atribuídos a São José de Anchieta. E aqui no santuário são muitas pessoas que chegam agradecendo, muitas pessoas. Jovens, eu conheci uma senhora há pouco das Minas Gerais que ela dizia assim, padre, eu passei aqui com diagnóstico de câncer e já estava indo para fazer cirurgia. Fiquei em Vitórias 2, 3 dias, quando o médico diz, precisamos refazer seus exames. E não se tinha mais nódulo nenhum precisando fazer cirurgia. E ela vinha aqui ao santuário chorando, agradecendo a Deus, dizendo, olha, então esse santo que continua, né, operando as maravilhas de Deus. E o terceiro é o que a CNBB em 2015, porque a canonização aconteceu em 2014, em 2015 a CNBB diz, em Assembleia Geral, por unanimidade, São José de Anchieta como padroeiro do Brasil.
Então nós temos um santo que realmente veio para o Brasil, dedicou toda a sua vida ao Brasil, São José de Anchieta, e junto a Nossa Senhora Aparecida é o padroeiro secundário do Brasil, o segundo padroeiro do Brasil. Então é uma alegria termos, né, pelo menos esses 3 títulos, fora, claro, padroeiro dos professores, modelo, exemplo dos catequistas, dos estudantes, dos médicos. Então é um grande santo que ajuda muito toda a caminhada do povo da igreja. E hoje, brevemente, depois de 10 anos de canonização do São José de Anchieta, qual o legado que ele deixa para nós hoje? Além dos processos, de todo esse caminho, né, que conhecendo o estado do Espírito Santo é possível conhecer 5 igrejas bonitas e grandes que foram construídas sob o legado de São José de Anchieta. Aqui o Santuário Nacional é uma delas. Fazendo o caminho dos jesuítas no Espírito Santo é possível conhecer inclusive o próprio palácio onde o governador trabalha, o Palácio Anchieta. Mas além desse legado, ainda nós temos uma grande lírica, um grande corpo de poesias, de músicas que foram escritas por São José de Anchieta e que o brasileiro pouco conhece. Então, uma grande oportunidade, quem trabalha com catequese, com poesia, com música, de conhecer a experiência de São José de Anchieta e, quem sabe, até pegar letras dele, colocar melodias e fazer com que esse santo do século XVI dialogue conosco, que estamos vivendo nesse tempo. Eu acho que é uma grande oportunidade o legado de São José de Anchieta, tanto escrito, quanto físico, quanto espiritual. A própria experiência espiritual que ele faz e que ele deixa, ele escolhe esse lugar para viver. Né? Esse lugar é lindo, o santuário é lindo. Nós temos aqui atrás dessa janela dele, onde ele passou os últimos anos de vida contemplando, nós temos a foz do rio Benevente. Então é belíssimo todo o estuário, o manguezal que está aqui e à frente do santuário o Oceano Atlântico. Então tu tens a oportunidade de conhecer um grande encontro entre o mar e o rio todos os dias, e cada dia com uma beleza diferente. Então é um santo que soube viver as maravilhas de Deus na simplicidade. Muito bem, obrigado, Padre Álvaro, por essa explicação, por esse momento importante na vida dos jesuítas, na vida do Brasil, na vida da Igreja do Brasil, que é a celebração desse grande santo, né, pela exposição que o senhor nos fez aqui. Então, muito obrigado por esse tempo precioso, sobretudo nesta semana. Venha celebrar conosco e gritarmos juntos: e viva São José de Anchieta! Viva! Homem forte e valente, todo entregue à missão, das Canárias ao Brasil, uma voz que se levanta. São José de Anchieta, tua vida nos encanta. Anchieta, santo missionário intercessor, vem nos ajudar a bem servir ao reino do Senhor. José de Anchieta nasceu no arquipélago das Ilhas Canárias no dia 19 de março de 1534. Ainda adolescente, consagra-se inteiramente aos cuidados da Virgem Maria. Na igreja dos jesuítas, José de Anchieta serve como coroinha em todas as missas que pode, chegando a frequentar até 8 missas diárias. Ainda adolescente, Anchieta foi enviado à Universidade de Coimbra, em Portugal. Chegou muito jovem à terra de Santa Cruz. Saiu de Portugal em 1553, aos 19 anos. Numa oportunidade de evangelizar, inspirado pelas cartas dos missionários Francisco Xavier e Manuel da Nóbrega, José parte para o Brasil com 19 anos, na terceira leva de jesuítas destinados ao Brasil. Em 1556, Anchieta recebe sua ordenação sacerdotal em Salvador, Bahia. Logo depois, ele passa um período de tempo em Jeritiba. Foi autor da primeira gramática na língua tupi. No dia 22 de junho de 1980, na presença do padre-geral dos jesuítas Pedro Arrupe e de tantas outras personalidades, o então Papa João Paulo II beatificou o padre José de Anchieta em Roma. Em 3 de abril de 2014, 416 anos após a morte do apóstolo do Brasil, o Papa Francisco, primeiro pontífice jesuíta da história, assinou no Vaticano a canonização do padre José de Anchieta e o tornou oficialmente o terceiro santo brasileiro.